There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. Olá pessoal, vamos conversar um pouco sobre autismo. Bem-vindos novamente ao canal Gabriela e Arthur Anck, um canal sobre educação, saúde, inclusão e vários outros temas que estão conectados com esses nossos temas principais. Importante saber que a proporção de pessoas diagnosticadas com autismo tem aumentado a cada ano. E por que isso está acontecendo? Será que são erros de diagnóstico? Será que são modismos? O que caracteriza ou não, no espectro mais geral, uma pessoa com autismo, tendo o cuidado de entender que o espectro e os sintomas e tudo que envolve esse espectro é muito amplo para a gente poder taxar e dizer, se tiver isso é autismo. Se não tiver tal coisa, então não é. Muito cuidado com isso, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Você já deve ter ouvido falar de autismo. Que bom que cada vez mais campanhas estão difundindo, pessoas na mídia conhecidas estão se imbuindo dessa missão. E como tudo na vida, as pessoas que sentem na pele, têm um autista na sua família, ou começam a perceber algum traço em algum familiar, uma criança, e começam a se preocupar com essas questões, acabam conhecendo, pesquisando mais sobre isso. E qual é a prevalência de autistas hoje no Brasil? Nós temos pouco mais de 2 milhões de brasileiros, chega aí a quase 2% da nossa população com autismo. E a prevalência nas crianças acaba sendo maior, isso tem avançado ao longo dos anos. Uma coisa muito importante e que deve nos chamar a atenção: um transtorno descrito recentemente não é necessariamente um transtorno novo, mas não é porque é algo recentemente definido que não existia autismo, só não existia um nome para isso. É igual a gente fala sobre bullying. Existe esse nome hoje, bullying, mas o bullying, ele já acontece há muito e muito tempo, em vários ambientes. Então, a gente precisa entender isso. Autismo sempre existiu. São pessoas não neurotípicas, guarde esse termo. O que é um neurotípico? Veja uma definição aí na tela. Um neurotípico sou eu, sou você, ou pelo menos achamos que somos, né? Porque se a gente quiser definir um padrão da normalidade, o ser humano é tão plural que poucas pessoas vão ser normais. Vamos fazer uma lista de como é uma pessoa normal? A lista do que é uma pessoa normal tem 10 características. Você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas eu acho que só tenho 7, então eu não sou normal. Então, uma coisa muito importante, vamos parar de rotular as pessoas. E vamos usar esse termo que eu acho tão bonito, que é a neurodiversidade. Né? Então, pessoas que passam por situações especiais, elas não vão reagir como a maioria das pessoas. E como é difícil, às vezes, a gente entender. A gente está falando de autismo, né? Essa palavra autismo, esse termo autismo, ele foi criado pelo Leo Kanner e também pelo Hans Asperger. É isso, Asperger. Ele até empresta o seu nome para definir o nível um pouco mais leve de autismo. E o espectro, e as características do espectro são tão amplas, e a gente vai ter um outro vídeo sobre isso, porque eu acho que precisa detalhar mais com base no DSM, que eu vou deixar aqui uma imagem para vocês, que é realmente o livro, o padrão ouro para fazer o diagnóstico. Esse livro, ele vai detalhar várias psicopatologias, várias situações, né? Quanto tempo tem que ser observado, que critérios precisam persistir, né? O que você precisa observar para definir cada um dos níveis. Então, é muito importante. Se você se interessa por esse assunto, por ser educador, por conhecer alguém, por ser pai, mãe, parente, amigo de alguém que apresenta comportamentos que às vezes você fala, nossa, mas será que meu filho é autista? Então, muito importante também a gente pensar que existem várias associações criadas, muitas também já bem consolidadas aqui no Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição links, porque existem estudos, existem vídeos e existem reuniões. Se você já tem um filho, uma filha com diagnóstico de autismo, alguém da sua família, algum amigo,
por favor, procure essas associações. Não viva essa jornada sozinho. É tão difícil, são jornadas tão desafiadoras e já existem materiais didáticos adaptados, já existem planos de ensino, recomendações à escola que você pode, né, usar essas associações e levar até a escola. Então, definir uma rede de parceria mesmo. A gente tem, por exemplo, vou citar para vocês, a Ampara, eu sei que tem aqui no Paraná, tem aqui em Curitiba, é a Associação de Atendimento e Apoio ao Autista. Sei que tem também a APA, que é a Associação de Apoio à Pessoa com Autismo, no Rio de Janeiro, tem também algumas sedes em outras cidades, em outros estados, e eu acho que a maior delas é a AMA, né? É uma associação de amigos do autista. Então, procure aqui no link, invista um tempo, né? Ganhe um tempo no meio das nossas angústias de buscar um apoio que já existe, que bom que existe. Né? Quando a gente fala de direitos humanos, direitos da pessoa com deficiência, tudo isso é tão recente. A lei maior da inclusão que rege o nosso país, eu sempre digo isso, ela não tem nem 10 anos, ela é de 2015, gente. E quando acontecem situações que não estão previstas, você recebe alguém que já tem um diagnóstico definido, já tem lá um parecer, já vem com recomendações, que bom, o caminho já foi um pouco adiantado. Uma coisa que é prevalente em pessoas com deficiência, não só autistas, alguns impulsos agressivos. E como é difícil a gente entender o que está acontecendo com aquela pessoa, saber como lidar com essas situações, porque a gente não pode deixar que a pessoa com deficiência ou a pessoa que passou pelo enfrentamento de momentos difíceis se machuque ou machuque os outros. E como que a gente entende uma situação, como a gente reage nesses momentos? O que fazer? É tão difícil. Né? Por exemplo, dentro de pessoas com autismo, né, como o espectro é muito variado, mas a prevalência de impulsos ou de agressividade, para quem não é neurotípico, pode variar entre 8% até 68% das pessoas que apresentem algum tipo de agressividade verbal, não quer sair daquela atividade que ela está com hiperfoco, e você tem que saber como manejar isso. Então, gente, acolhimento. E a gente não pode ter preconceito com essas pessoas. Vamos voltar na frase que eu falei agora há pouco e vamos pensar sobre isso. Não é porque um transtorno foi descrito recentemente que ele é algo novo. Ninguém criou o autismo. Estamos numa epidemia de autismo, uma epidemia de TDAH. Veja, a gente tem avançado na compreensão das dificuldades da aprendizagem, na compreensão de transtornos, na compreensão de síndromes. Isso é muito bom, só que tem que evitar rotular as pessoas. Não é porque a gente vê um traço ou vê uma situação, uma característica, que a gente vai chegar e vai colocar um carimbo na testa dessa pessoa. É isso. Né? Assim como alguém com depressão, você fala, mas para com isso, olha como a sua vida é boa, olha quantas bênçãos você tem, isso é coisa da sua cabeça. A gente não pode achar que tudo é emocional, tudo é espiritual, tudo é frescura da pessoa. Nós somos seres plurais e somos constituídos de corpo, né, nas nossas questões físicas, neuromoduladas, também nos aspectos orgânicos e biológicos. Nós somos seres que temos uma ânima, uma alma, nós temos emoções, nós temos vontades, e temos também dentro de nós um espírito, uma conexão com o superior, há um mundo espiritual, sim. Só que nós somos essas três coisas ao mesmo tempo. A gente não pode pegar uma dessas coisas porque, né, o tripé cai. Se você quebrar uma das pernas, ele não vai se sustentar, ele cai. Vamos pensar mais sobre isso, vamos conversar mais sobre isso, fica aí as dicas, ficam os links e procure ajuda. Eu quero que também o nosso canal seja um lugar de encontro. Então, procura a gente pelo e-mail, vou deixar o e-mail de novo. Pessoas consideradas neurotípicas têm que sim acolher a neurodiversidade. Um grande abraço para vocês, tchau, tchau, e continua seguindo o nosso canal, se inscreve, curte e compartilha.